acho que o nascimento ele já é um grande ato performativo, sabe? Eu venho de uma família super humilde, meu pai é pedreiro, minha mãe é doméstica. Por ser filho único, eu sempre brinquei muito sozinho. E as minhas brincadeiras no meu quintal, elas estavam sempre relacionadas a show, a espetáculo. Eu era fã da Xuxa, né? Eu acho que a minha primeira diva é a Xuxa. A ideia da nave, as botas, as roupas, eu adorava aquilo como qualquer criança aí, né? Nasci em 87, imagina a efervescência dos anos 90 na minha infância, né? Eu me lembro que eu tinha uma camisetinha assim, que tinha uns botõezinhos. Essa camisetinha, ela desapareceu, né? Porque ela tinha uns botões e eu abria e deixava meu ombrinho assim de lado. E aquilo me despertava algo que eu gostava muito, sabe? Daquela ideia de um ombro caído. E o meu pai, ele odiava essa camiseta. E ele falava, e minha mãe falava, não usa essa camiseta assim, não usa essa camiseta assim. Tomava um tapa, uma outra coisa. Eles nunca foram de me bater de verdade, sabe? O meu pai, ele nunca precisou me bater. A forma com que ele me olhava já me desconcertava inteiro, né? Eu não culpo meu pai, ele era o melhor que ele conseguia ser naquele momento, assim como minha mãe, mas eles vinham de famílias com menos informação, muito ignorantes nesse lugar, muito preconceituosas, né? Na década de 90 é o auge do HIV, então qualquer questão que é relacionada à homossexualidade está sendo tratada quanto a peste, quanto essa monstruosidade. Então, numa ideia de livrar, de que eu não fizesse parte disso, né? O preconceito, mesmo sem eu saber o que era, ele fazia parte da minha infância também. Então o Murilo, ele era diferente dentro de casa, o Murilo, ele era diferente na escola. E eu acho maravilhoso hoje conseguir lidar com essa diferença, né? Mas lá eu não tinha informação, estrutura, não tinha vivência para isso, né? Eu não era muito bem recebido do grupo das meninas. E eu também não era bem recebido no grupo dos meninos, porque eu era um menino afeminado, assim como hoje, sou uma bicha feminina, né? E, enfim, todas as dores e as delícias disso, né? E eu acredito que eu incomodo, talvez incomodei muito dentro do meu lar, por não ser talvez o que eles imaginavam, que imagina para um filho único, né? A ideia do filho menino. E aí desde criança você já vai percebendo que tem alguma coisa diferente lá. E na escola. Então esse incômodo, simplesmente por eu me expressar, né, por eu pôr para fora aquilo que eu sou, que não ia ficar dentro de mim. Na infância era muito tenso essa ideia de ser acusado, ser zoado de algo que você não sabe o que é. Agora na adolescência você já começa a entender melhor o que é isso. Que louco pensar nisso tudo, né? Porque algumas questões eu tenho refletido, e como é refletir sobre isso há um ano atrás, refletir sobre isso hoje, né? Mas o que eu recordo é como eu ia mudando em relação a isso, né? Então, na infância, o fato de eu me expressar, a forma como eu ri, a minha voz ela sempre foi muito fina, e não tenho uma voz fina hoje, mas aquela criança viada, ela tinha uma voz muito feminina. As pessoas ligavam em casa e falavam, Kátia, é a Kátia? E não era minha mãe, era eu que estava atendendo o telefone. Não recordo de ter vivido, assim, uma semana de paz, entendeu? Eu lembro que todo dia era algo novo. E isso foi no pré, isso foi na primeira, na segunda, na terceira. Só que eu ia crescendo, os meus colegas de classe iam crescendo também, e o preconceito ele ia crescendo e ia mudando, porque eu também estava mudando, né? E aí eu começo a perceber que eu sinto mais interesse por meninos do que por meninas. Só que isso era algo que eu percebia na minha cabeça, percebia no meu corpo, mas eu tinha muito medo disso. Então eu fingia, eu não encontro palavra melhor nesse momento, mas eu fingia que isso não existia. Me entender, me descobrir, me aceitar bicha, e me entender, me descobrir, me aceitar artista, é muito importante para ser quem eu sou. E quando eu descubro o teatro, eu acredito que é a primeira sensação de pertencimento que eu tenho na minha vida. É o lugar onde pode de fato se expressar.
E um ser humano que não se expressa, ele adoece, né? O ano era 2002, provavelmente. Eu comecei a fazer teatro no Barão do Rio Branco, que era a escola que eu estudava nessa época. E eu adorava filmes, eu ia numa locadora perto de casa e alugava alguns VHS. E aí eu vi essa capa com a Madonna toda linda, no vestidinho preto, e várias críticas escritas na capa do DVD. E eu levei esse VHS para casa e eu fiquei de cara com aquela mulher em cena. E é impressionante porque é a primeira vez na minha vida que eu vejo o homossexual sendo retratado de uma maneira tranquila, sem toda aquela sombra, sem todo aquele estigma do HIV e do preconceito, né? Lá eles são mostrados trabalhando quanto bailarinos da Madonna, felizes, se relacionando entre eles. É a primeira vez que eu vejo dois homens se beijando, que é uma das cenas do filme. E isso mexeu muito com a minha cabeça. E aí eu percebia que a gay, ela tinha espaço para ser outras coisas e não só a chacota. E isso, de alguma forma, me empoderou. E aí é determinante, assim, o como o dia seguinte eu volto para a escola de outra forma. Mas eu me lembro de ter feito uma camiseta, eu peguei uma camiseta branca e comecei a escrever nela toda assim, fuck society, fuck society, fuck society, que era de uma foto que eu tinha visto a Madonna com uma camiseta escrito fuck society, foda-se a sociedade. E me parece que aquilo tava engasgado na minha garganta e que ao ver a Madonna fazendo aquilo, eu podia fazer aquilo também. E aí foi o combo, né? Porque eu conheci outras bichas, eu conheci o teatro e eu conheci Na Cama com Madonna. Então, tudo isso fez com que despertasse, assim, uma energia que estava acumulada em mim que precisou se externar. E nesse momento na minha vida, como uma coisa foi puxando a outra, eu conheço a cultura drag. Parece que quanto mais torto a galera me olhava, mais viada eu ficava. O poder de colocar uma calcinha é quase como o uniforme do super-herói. Eu me recuso a ficar só. E hoje a última coisa que eu tô me sentindo é sozinha. Eu quase me esqueço de um momento em que tudo que eu queria era um lugar para me esconder. E eu fico me perguntando, onde foi parar esse lugar? Se alguém encontrar esse lugar antes de mim, por favor, me avisa. O que eu estou querendo dizer é que existe um certo tipo de sujeira que não é para ser limpo. Existe um certo tipo de sujeira que não é para ser limpo nunca. E eu já fui taxada por um certo tipo de sujeira que não era meu, mas está tudo bem. Tá tudo bem? Eu já pensei em fugir. Eu já pensei em tocar o foda-se nessa vida, sei lá, viver de alguma putaria. Eu realmente acho que a gente deveria parar de se apaixonar por todo mundo que entende a gente. Eu realmente acho que a gente deveria mudar de cidade como quem muda de humor. Ser um lugar em qualquer lugar do mundo. Imagina só você acordar, olhar no espelho e falar: nossa, bicha, hoje a senhora tá tão Buenos Aires. E no outro dia você vai acordar, olhar em outro espelho e falar: bicha, mas hoje a senhora tá tão Bangkok. Eu nem sei onde fica Bangkok, mas eu adoro esse nome. Mas no outro dia você vai acordar, olhar no espelho e falar: bicha, mas hoje a senhora tá bem catanduva. Eu tô um pouco preocupada com a nossa história, sabia? Eu acho que a gente até para isso precisa de alguém. Para alguém escrever a nossa história pra gente. Nem pra essa bicha aqui se formar em letras, sei lá, escrever um texto cheio de altos, baixos, conflitos, desfecho e drama. Muito drama. Eu acho que tá faltando alguém dar um play na nossa história. Quem sabe nesse dia
Alguém vai olhar para mim e vai batizar uma cor com o meu nome. Imagina só, eu quero ser um rosa fulgurante, uma nuvem de esplendor e brilho. E quem sabe nesse mesmo dia alguém vai olhar para você e batizar uma rua não, uma avenida inteira com o seu nome. E no dia em que esse corpo finalmente virá purpurina, é na sua avenida que eu quero espalhar toda a minha cor. E aí eu te pergunto, hoje a gente fala sobre isso de fato? Aonde chega esse tipo de informação? Hoje, uma pessoa que vive com HIV, ela vive com HIV. Não se morre mais disso se você está fazendo um tratamento. Mas quantas pessoas falam abertamente sobre isso? Inclusive para conscientizar outras pessoas. O preconceito, ele ainda existe, ele ainda mata. Hoje eu converso sobre, hoje eu tenho informação sobre, só que naquela época a gente não falava sobre. Essa ideia da gente amar, quando eu falo a gente, eu tô falando sobre mim e sobre todas as vozes da minha cabeça geminiana, né? Mas eu me entrego e eu faço isso até hoje. Eu tô num processo tentando desconstruir muitas coisas, mas essa ideia de você entregar o seu amor, né, para outra pessoa, para outro amor, quando essa pessoa vai embora, você tá vazio, inclusive, da ideia de amor próprio, né? E foi exatamente assim que eu me senti quando nossa relação terminou. Me parece que tudo aquilo que eu tinha construído para mim tinha se desconstruído e eu estava completamente vazio. Hoje eu sou muito grato, sabe? Ele me apresentou referências artísticas, pessoas, possibilidade de vida nessa cidade de Rio Preto, mas quando nós terminamos eu fiquei muito, muito mal. Mas depois da tempestade vem a bonança, né? Em 2009, já aqui em São José do Rio Preto, eu fundei o GAL, Grupo de Apoio à Loucura. Ele surge dessa necessidade de me expressar, de falar de mim, para então me conectar com o mundo. É um grupo de teatro, /performance, /experimentos híbridos, e ele tem me dado essa possibilidade de me conectar com outras pessoas e me descobrir cada vez mais. O GAL, ele me dá a possibilidade do Puto, o Puto me traz o Psicorange e cada vez mais me conectando com esses outros artistas, com essas outras vivências, eu percebo que não é sobre mim, é sobre nós e é sobre esse corpo. E esse corpo é a performance que carrego comigo, é permanência que ameaça, é resistência e também é meu castigo, é vontade de brincar de ser Deus, deusa e ensinar toda essa gente a também virar fumaça.